Olá pessoal! Hoje eu quero ter uma conversa bem diferente com vocês. Hoje eu não quero conversar com vocês como médica e paciente. Hoje, na verdade, eu quero compartilhar com vocês uma das minhas maiores vitórias de 2020. Então vamos lá? Então pessoal, para quem não sabe, eu sou médica atuante frente ao Covid-19 desde o início da pandemia, tanto em partes ambulatoriais quanto em partes especializadas para o Covid-19, tá? Então, assim como todos os profissionais de saúde, a gente que atua em linha de frente sabe que em algum momento a gente pode ser acometido pela infecção pelo Covid-19 e trabalhar com isso todos os dias. E foi justamente o que aconteceu comigo. Quando foi mais ou menos no meado de novembro, eu comecei num domingo a sentir uma dor abdominal inespecífica em toda a barriga, que durou menos de 2 minutos. Como estava próximo do meu horário de dormir, era por volta de 10 às 11 horas da noite, eu fui dormir. E no outro dia, na segunda-feira pela manhã, mais ou menos às 5 horas da manhã, eu acordei com dor deglutido do lado direito da garganta. Como eu sou médica, eu corri para avaliar minha garganta e ao avaliar minha garganta não tinha nada visível, nada falando a favor de infecção viral, nem nada falando a favor de infecção bacteriana. Mas como eu trabalho diretamente com isso, eu tenho conhecimento acerca das possibilidades de ser Covid, eu já me isolei imediatamente, porque eu estava em contato com a minha família, em contato entre aspas, porque a gente já segue um convívio familiar muito diferente desde o início da pandemia. A gente segue todas as precauções, a gente não beija, a gente não abraça, para reduzir os riscos de transmissão durante o nosso convívio, isso desde o início, tá? E aí eu já me isolei diretamente no quarto, fiquei isolada durante todo esse dia no quarto, tá? E fui avaliando minha garganta ao longo do dia, que era meu único sintoma, não tive mais dor de barriga. E só na tarde que começou a ter uma leve piremia, uma leve vermelhidão em região de úvula, de palato, que são as estruturas que logo quando a gente abre a garganta a gente consegue ver. E não tinha nada que me chamasse a atenção, mas eu continuei todo o isolamento. Quando foi, como eu estava em um município diferente do município onde eu trabalho como médica, eu precisei no outro dia me direcionar ao município onde eu atuo, até porque lá eu tenho uma casa, então lá eu não precisaria ficar isolado em um cômodo, lá eu conseguiria ter acesso a toda a casa de forma isolada, então eu me direcionei junto com o meu noivo, que era meu contactante mais próximo, e aí a gente ficou isolado lá para colher todos os exames, o SUAB. Eu já entrei em contato diretamente com a vigilância epidemiológica para colher o SUAB pela possibilidade de ser Covid. E aí quando foi na terça-feira à noite, eu comecei a sentir muitas dores de cabeça, muita dor muito forte, não é qualquer dor de cabeça, é aquela dor de cabeça que não responde a analgésico. Muita dor em região de coluna, então tanto na região cervical, aqui do pescoço, na região torácica, na região lombar, dores muito fortes, dores esporádicas nas regiões de articulações pequenas, sem nenhum sintoma respiratório associado, não tinha mais nada, né? Nenhuma obstrução nasal, coriza, dor de garganta, tosse, nada. Era só muita fraqueza, muita dor, tá? E muita dor em região de tórax anterior, que com o tempo eu fui sentindo essa dor em tórax anterior, entre os dois seios, uma dor localizada que irradiava para a região dorsal, ia para a região das costas. E como médica, eu tenho um conhecimento de que o Covid-19 aumenta o risco de infarto, de AVC, a minha preocupação aumentou ainda mais. Então assim, como meu noivo estava em um bom estado geral, então praticamente assintomático, então os sintomas foram muito poucos, ele conseguiu me dar um suporte durante esse processo. Então eu deixei ele orientado frente a tudo que precisasse me levar para o hospital, porque eu estava muito fraca, eu precisava de ajuda até para tomar banho, tá? Então era uma fraqueza assim, inexplicável, muito generalizada. E como eu tinha o conhecimento, tinha todas as aparelhagens para conseguir monitorar todos os meus dados vitais, né? Então oxímetro para ver a quantidade de oxigênio que entra no pulmão, que é um aparelhinho que a gente usa no dedo, consegui medir minha pressão, então consegui ver meus batimentos cardíacos, então tinha toda a aparelhagem para ver se em algum momento eu precisava ir para o hospital, que é um dos passos mais importantes. E como eu estava mais fraquinha, eu deixei ele orientado, porque em algum momento eu poderia não conseguir falar, e ele está orientado sobre quando precisar me levar para o hospital. Mas graças a Deus eu me recuperei, eu cheguei a fazer um raio-x, eu tive leve acometimento de pulmão, eu precisei fazer uso de corticoide
para a via pulmonar, eu fiz uso de várias medicações. Minha intenção aqui não é falar sobre essas medicações, mas eu fiz uso de todas as medicações de protocolo municipal que eu costumo usar junto com os meus pacientes e eu consegui me recuperar. Quando foi por volta do 7º dia, que a gente sabe que pode existir uma piora, uma melhora do quadro do paciente, normalmente os que se agravam, eu tive uma melhora muito importante, então isso me tranquilizou bastante. Após isso eu cheguei a fazer todos os exames, eu fiz tomografia do pulmão, e realmente não tinha nenhum sinal de gravidade nos meus exames, a não ser falando a favor realmente de uma infecção viral, provavelmente o Covid-19. Então, nos 14 dias eu cheguei a receber minha alta hospitalar e não precisei, a alta do Covid, eu não precisei internar, graças a Deus. Consegui me recuperar, mas eu precisei me afastar durante mais uma semana do trabalho, porque eu ainda estava sentindo muita taquicardia, estava desidratando muito fácil e estava sentindo muita fraqueza, então não conseguia trabalhar ainda naquela época. Então me afastei mais uma semana, né, e para me recuperar. Na outra semana posterior, eu tentei retornar ao meu trabalho, mas eu ainda estava muito fraca, então eu acabei passando mal durante a atuação e eu precisei me afastar mais uma semana porque eu estava mantendo muita taquicardia, coração acelerando muito, aos leves movimentos, até ao falar. Então eu precisei repousar durante o tempo, fiz todo um check-up de parte cardíaca, eletro, ecocardiograma, e aí realmente com repouso eu consegui me recuperar, né? Eu consegui me recuperar. Com o tempo dessa semana de repouso, fui voltando, né, às minhas atividades habituais, já conseguia fazer muita coisa que eu não estava conseguindo fazer antes, até me sentir uma recuperação total. Eu ainda estou em processo de recuperação, ainda estou retornando aos meus hábitos habituais, com o tempo, tá, minhas coisas de rotina com o tempo. Eu tinha práticas de fazer exercícios físicos, de pegar peso, por exemplo, e eu tô tendo que retornar isso muito aos poucos, tá? Por causa de todos os meus sintomas, a recuperação ela foi mais lenta, eu precisei de mais de 30 dias para me recuperar de forma completa do Covid. Mas por que eu vim trazer tudo isso aqui para vocês, contando a minha história? Hoje eu descrevo a Covid-19 como uma vitória na minha vida, tá? Se eu fosse descrever em uma palavra o que foi o Covid-19 para mim, com certeza foi uma vitória. Eu consegui me recuperar em casa, consegui me recuperar de uma forma muito mais, vamos dizer assim, leve comparado ao sofrimento que a gente vê de muitas pessoas que inclusive perdem a vida, perdem familiares. Então, com certeza eu me descreveria como uma vitoriosa frente ao Covid-19. Não foi fácil, mas eu consegui me recuperar, né? E assim, eu voltei do Covid-19 com uma sensibilidade muito maior. Eu nunca tive medo de tocar nos meus pacientes, eu sempre tentei compreender tudo o que eles passavam, principalmente durante o isolamento social. Mas quando a gente passa, quando a gente está do outro lado, nossa sensibilidade cresce de uma forma assim, gigantesca frente, principalmente a parte psicológica que esses pacientes enfrentam durante o isolamento. Não é nada fácil você ficar isolada, porque quando a gente passa por alguma coisa difícil, a principal coisa que a gente quer é abraçar as pessoas que a gente ama, estar perto das pessoas que a gente ama para receber aquele apoio. O que na Covid-19 é justamente o contrário que a gente tem que fazer, a gente tem que se distanciar e pensar nas pessoas que a gente ama. O nosso maior medo é justamente transmitir a doença para as pessoas que a gente ama, né? Então, é um dos nossos maiores medos que afetam muito nossa parte psicológica. Eu, graças a Deus, a gente tem seguido todo o isolamento já há muito tempo aqui na minha casa, então desde quando começou a pandemia a gente não tem aquela proximidade, a gente não se beija, não se abraça, e a parte de se isolar de forma muito rápida nos primeiros sintomas diminui muito o risco de transmissão, tanto que toda a minha família se manteve fizeram testes e se manteram sem infecção, então não houve transmissão para os meus familiares, a não ser meu noivo, que graças a Deus se manteve muito bem, inclusive me apoiou durante todo esse tempo. Então assim, a Covid-19 ela não é qualquer infecçãozinha. Eu sou uma paciente jovem, sou uma paciente sem nenhuma comorbidade. Tudo que eu oriento os meus pacientes a fazer, hábitos de vida saudável, eu pratico, eu faço meus exames de rotina. Então eu sou uma paciente saudável, jovem, e que mesmo assim foi uma paciente moderada em relação aos sintomas. Então,
A Covid-19 é uma doença que a gente precisa de muita atenção, a gente precisa de pensamento coletivo, de pensamento no próximo. Então a gente precisa manter todas as precauções de distanciamento social, de uso de máscara, principalmente nessa virada de ano que a gente já tem o costume de festejar junto com várias pessoas. E nesse ano a gente precisa entender que é diferente, tudo mudou. E a gente só vai conseguir usufruir da nossa vida posterior sem a Covid-19 se a gente souber ter os cuidados apropriados durante todo esse percurso. Então não vamos colocar aí todo o nosso esforço anterior, né? Tudo que a gente já fez em vão. Continue lutando, continue pensando no próximo e pensando na sua saúde. Se cuidem, curta esse final de ano de uma maneira diferenciada, tá? Um beijo, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham ganhado um pouco mais de sensibilidade frente ao Covid, que quem já não tem essa conscientização, crie essa conscientização. Espero que tenham gostado da minha história. Um beijo e até a próxima!